Comprometi-me diariamente a falar sobre um assunto de história, a fazer basicamente um comentário, não é tanto uma aula, porque eu não sou professor, eu sou aluno no caso, sou trabalhador estudante, e sou estudante de história no caso. E portanto é mais um comentário, não é tanto uma aula. E hoje vou falar o quê? De uma forma muito breve, de uma situação que eu defino como o fascismo plebeu. O que é o fascismo plebeu? Se nós repararmos, o fascismo surgiu na altura do século XX, no período entre guerras, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, foi aí que os fascismos começaram a ganhar força. E nós, na Europa, tínhamos movimentos de tipo fascista, bastante fortes. Tínhamos Itália, com Mussolini, que foi o iniciador e o precursor de todo o tipo de fascismos que existe. Depois tivemos na Alemanha o Hitler, que foi além do fascismo, portanto o nazismo e além do fascismo, era mais extremo. Tivemos também em vários países da Europa periférica regimes ditatoriais. Tivemos em Espanha o Franco, por exemplo, um regime ditatorial de estilo fascista, a caminho do fascismo, proto-fascista ou pré-fascista. E em Portugal tivemos o salazarismo, que tinha algumas características, que era um regime ditatorial, isso é consensual, mas não é consensual que fosse um regime fascista. Tinha algumas características fascisantes, nomeadamente o facto de ter mocidade portuguesa, é um dos argumentos, embora esse para mim não cole, porque a mocidade portuguesa é mais protegido do que outra coisa, mas essencialmente por ter uma economia do tipo corporativa, que aí sim havia semelhanças com o fascismo, e de ter um nacionalismo exacerbado, que também tinha semelhanças com o fascismo. Mas tudo o resto havia diferenças, nomeadamente o salazarismo não era expansionista, é verdade que tivemos a guerra colonial, é verdade que tínhamos colónias, mas isso era no sentido de permanência em territórios onde já estávamos desde 1415, com a conquista de Ceuta, ou constitucionalmente desde 1822, com a Constituição de Dom Pedro, a primeira Constituição portuguesa, se não me falha a memória. Depois tivemos também uma revisão constitucional de 1836, esta data não tenho certeza, mas sei que houve ali revisões, mas sempre manteve, constitucionalmente em termos legais, Portugal sempre foi dominio de Timor até 1940, até 1975, com a Constituição 75 ou 76. Bom, agora já estou a cometer muitas gafes, é gafes a mais para um vídeo. A Constituição pós 25 de Abril, digamos assim, que salvo erro saiu em 76. Salvo erro, a Constituição foi aprovada. Bom, bem, enfim, eu sei que houve ali uma questão do 25 de novembro de 75 e acho que depois houve uma Constituição, já havia um esboço, mas acho que ficou efetivada em 76, se não me engano, mas isto realmente é uma falha grave minha. Mas vamos avançar. Ou seja, na Constituição de 33 também havia o Portugal dominia Timor. Portanto, não era propriamente um regime que fizesse a apologia da guerra, era um regime que fazia a apologia da conservação ou da manutenção dos territórios que já tinha. Tanto que a Guerra do Ultramar começou porque houve resistência dos povos locais, ou seja, os nativos tomaram atitudes de resistência, promovidas também por ações do Congo belga. O Congo belga era estrangeiros que influenciavam também os nativos locais e atacaram zonas civis. O ataque às zonas civis pressupôs a morte de famílias, inclusive mulheres e crianças, e isso revoltou o povo português da altura. E então vamos para a África rapidamente em força, foi a resposta desse ataque bárbaro da UPA. Isso não tem a ver se tinham ou não... Aqui a questão não é se tinham ou não tinham legitimidade para pedir uma independência. Agora, uma coisa é certa, não tinham legitimidade para, e isso toda a gente sabe, para atacar uma zona civil. Uma coisa não implica a outra. Poderão, eventualmente, para quem acredita que eles tenham legitimidade em pedir autonomia, mas a forma como o fizeram foi incorreta e daí essa resposta massiva do Estado Novo ao enviar tropas e a dar-se início da Guerra do Ultramar. Mas indo ao foco da questão, portanto, o salazarismo não era propriamente fascista, poderá ter características em comum. Há quem considere proto-fascista. Eu próprio, numa reflexão que fiz no vídeo anterior, considerei que o Salazar poderia ser proto-fascista, no sentido em que poderia estar na família dos fascismos, mas não é um fascismo puro e duro. Admito que sim, mas sinceramente continuo, não posso ser tão contundente nessa definição, porque continuo com muitas dúvidas. Aceito que há algumas características em comum, mas não me parece que seja o suficiente para ser um fascismo puro e duro. No máximo protofascista, pré-fascista, pró-fascista,
mas fascista por ir, creio que não. E o fascismo plebeu é o quê? É um movimento de massas em que o povo trabalhador, curiosamente, alia-se à aristocracia que perde poderes. Portanto, nós temos uma aristocracia no fascismo que perde poderes para a burguesia. A burguesia são os homens de ofício, os homens empreendedores. E a aristocracia são as velhas famílias do velho dinheiro. E quando esses dois entram em conflito, os aristocratas acabam-se por aliar aos trabalhadores, ou seja, os funcionários dos burgueses. Vamos lá simplificar isto. Os burgueses são os empresários. Assim, de uma forma muito simples, ok? Não vamos aqui pôr um pouco o rigor de lado. Os burgueses são os empresários. A plebe é os trabalhadores dos empresários. E os aristocratas, que são pessoas que têm terras, têm posses, nomeadamente agrícolas, normalmente, que já vêm de velhas famílias, heranças, que acabam por trabalhar mais numa economia rural do que propriamente industrial. E, portanto, essa classe aristocrata do velho dinheiro alia-se aos funcionários insatisfeitos dos empresários do setor industrial, digamos assim. E atenção que eu não me estou a referir ao caso português, porque se eu me referir ao caso português isto já deixa de fazer sentido. Estou-me a referir ao fascismo plebeu na sua essência. Portanto, quando o trabalhador do burguês se alia ao aristocrata, temos o fascismo plebeu. O fascismo plebeu tem dinheiro, o aristocrata tem dinheiro e promove que o plebeu tenha marche por ele. Portanto, o plebeu, a troco de uma ideologia que é imposta na cabeça da bandeira, uma ideologia que é imposta na cabeça dos valores, mas que não vai melhorar significativamente a sua vida pessoal, nem profissional, faz com que esse trabalhador, com esses valores incutidos da pátria, da soberania nacional, crê que com isso possa melhorar a sua vida, mas acaba por melhorar a vida do aristocrata. Com isto, significa que o patriotismo e o nacionalismo são maus? Não, o patriotismo não é mau. O patriotismo, quando usado de forma fascisante, poderá se tornar negativo. Mas o patriotismo em si não é mau. O patriotismo engloba a direita. Há muita gente de direita. Hoje em dia, a maior parte dos patriotas são de direita. A grande maioria dos patriotas são de direita. Se bem que o patriotismo também, já houve um patriotismo de esquerda. Porque os tempos são diferentes. Reparem, agora falando num outro tópico. Quando veio o 25 de Abril, o 25 de Abril teve várias motivações. Tu, quando fazes uma mudança radical no país, nunca há só uma motivação, nunca há só um insatisfeito, há vários. Portanto, às vezes nós, e eu inclusive, simplificamos as coisas. O 25 de Abril aconteceu porque os militares estavam fartos de estar em guerra e não queriam, e por uma questão também reivindicativa e profissional. Há outros que também simplificam e dizem, não, o 25 de Abril era o povo, estava insatisfeito e juntou-se, blá blá blá, mais romantizado. Mas se nós formos a ver todas as cadências do 25 de Abril, há várias motivações, inúmeras. E uma das motivações eram os nacionalismos africanos. Os africanos eram nacionalistas. Nós não podemos pensar que o nacionalismo é exclusivo português. Cada nação tem o seu espírito nacional. E surgiu em África, nomeadamente em Angola, um novo sentimento nacional que excluía os portugueses. E daí o Salazar ter pegado na retórica do luso-brasileiro Gilberto Freire, do luso-tropicalismo, em que alegava que o português era branco e negro e que Portugal era de linha Timor. O Salazar pegou nisso, numa visão que hoje em dia nós associamos à esquerda, para combater os nacionalismos africanos que excluíam o branco do ultramar. Ou o branco de África, para quem não está familiarizado com a palavra ultramar. Ou seja, os negros sentiam-se reprimidos pelos brancos, mas ao sentirem-se reprimidos pelos brancos também se radicalizaram e também queriam a exclusão dos brancos da sociedade africana. Queriam completamente a saída dos brancos de lá a todos os níveis. Tanto que há relatos, nomeadamente no programa Prós e Contras, de indivíduos que viviam em África, que trabalhavam na função pública e que queriam lá continuar, apesar de tudo queriam lá continuar, e não lhes foi permitido lá continuar. Portanto, a falta de quadros e o facto dos africanos terem corrido
com os quadros médios de África, fez com que a África se atrasasse. Porque quando tu tens um novo país, tu precisas de malta para trabalhar no lixo, coisas simples, mas não há formação, não há conhecimento. Se tu mandas embora toda a administração colonial que tem o conhecimento e ficas lá todo o dia para a noite, obviamente vai correr mal. E é por isso que a África tem anos de atraso. Não é só, eu também estou aqui a quem me simplificar, não é só isso, é mais um motivo, Também havia negros na administração pública, claro que sim, também havia negros presidentes de Câmara, claro que sim, também havia negros secretários de poder, claro que sim, mas não em quantidade suficiente para tu poderes abdicar da administração branca que estava em África. É só isso. É tão simples quanto isso. Há até coisas simples como a recolha do lixo, que é uma coisa básica, que ainda hoje é uma problemática em alguns países africanos, que é uma coisa básica. Água canalizada, quer dizer, há coisas, há know-how, há conhecimento técnico que foi perdido com o facto dos nacionalismos africanos terem pura e simplesmente corrido com todo o português e com toda a administração portuguesa de lá. Uma coisa inteligente seria, mesmo para o lado vitorioso, que foi o lado dos revoltosos que queriam a independência, seria, sim senhor, nós estamos independentes, mas queremos manter o know-how que os brancos cá deixaram e não simplesmente excluir, e essa exclusão resultou no que resultou, que foi numa África que está subdesenvolvida e que não aproveita os seus recursos naturais porque não tem conhecimentos técnicos. Não que as pessoas que lá estão não tenham capacidade para ter conhecimentos técnicos, as pessoas que lá estão, sejam elas brancas ou negras, têm capacidade para adquirir esse conhecimento. Eu acredito que a pessoa, quando nasce, são pessoas iguais, depois ao longo do tempo é que vamos adquirindo competências, portanto qualquer pessoa tem essa capacidade. Agora, não é do dia para a noite que tu formas uma sociedade inteira que não está familiarizada com isso. E daí, durante 50 anos, a África ter regredido bastante. E o fascismo plebeu, voltando ao fascismo plebeu, é aquilo que eu já disse, a massa descontente de trabalhadores que não vê outra alternativa que não seja aliar-se a uma aristocracia burguesa que também perdeu poderes. Neste momento, o fascismo plebeu tem mais a ver com questões migratórias, mas eu estou aqui a falar em questões de origem do fascismo plebeu e não em questões atuais. Bom, forte abraço, fica bem, até uma próxima.